Olá, queridos amantes do cinema, estamos aqui com mais um Clube da Análise e hoje eu quero analisar com vocês uma cena emblemática do filme Bastardos Inglórios. Uma pergunta: você tem medo de monstros? Eu estou fazendo essa pergunta porque hoje a gente vai falar sobre um. É muito interessante que quando nós pegamos o conceito da palavra monstro, isso nos remete a uma criatura deformada ou de aparência bestial. Você vê que a própria Bíblia ela fala de duas bestas lá no livro de Apocalipse e uma delas tinha 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui eu estou falando no sentido concreto da palavra. Só que o monstro que eu quero falar com vocês, ele está no sentido abstrato. E com isso, uma coisa assustadora acontece. Porque veja bem, aqui a gente está falando de monstros no sentido concreto, que remete o quê? Algo fictício. Só que agora, quando a palavra ela está aqui no abstrato, a coisa ela muda de proporção, porque agora esse tipo de monstro é o monstro real. Não estamos mais falando de seres fictícios da mitologia, agora nós estamos falando de pessoas reais que fazem coisas monstruosas. Os monstros fictícios, eles mostram deformidade na sua aparência física, já os monstros reais, eles mostram deformidade na sua alma. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que um monstro da vida real é capaz de fazer. Em uma França ocupada pelos nazistas, os judeus eles eram caçados dia e noite, e lá em 1941, Monsieur Lapaditte está cortando lenha na sua propriedade. Então uma de suas filhas avisa para ele que um comboio alemão ele está chegando. E do nada a atmosfera do filme, ela simplesmente muda drasticamente. E quando eu falo drasticamente, é de melhor para pior. E essa cena aqui, ela tem um peso enorme, porque quando o Lapaditte se senta, você vê nitidamente no rosto dele que aqui agora a situação que ele se encontra é de vida ou morte. Então eis que aparece o oficial Hans Lander. E é muito interessante que aquele aparece todo amigável, com um sorriso no rosto, apertando a mão de Lapaditte. Só que Lapaditte sabia que aquilo ali era a morte trajando o uniforme da SS. Eu vou ser muito sincero com vocês, ao meu ver, a coisa aqui, ela meio que já começa mal. Porque na hora de entrar, não é Lapaditte que conduz Hans, é o contrário. Você vê ali, Hans conduz o francês à sua própria casa. Só que na linguagem corporal, isso aqui é imposição. Só que vocês vão perceber melhor como ele vai se impondo pouco a pouco, até mesmo ao decorrer da cena. Essa parte aqui do filme, ela até me faz lembrar uma questão muito interessante. Quando o presidente Trump, ele quer mostrar superioridade. Eu até lembro que em um dos encontros com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele ali quando ele vai apertar a mão, ele faz um giro colocando a sua mão por cima da mão ali da pessoa que ele está apertando a mão. E isso faz o quê? Que a sua mão fique por cima e isso meio que mostra ali uma superioridade, que ele, no caso ali, ele é superior. Essa cena que a gente vai entrar aqui agora, ela é simplesmente sensacional, porque aqui é quando o oficial nazista, ele entra na casa da família e uma das filhas, ela mostra um desconforto. Você vê ali no rosto dela, na expressão facial, um desconforto pela presença daquele homem ali. E não é difícil de entender os motivos dela. Imagina se você ia querer o diabo na sua casa. Eu acredito que não. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque cada movimento a partir daqui, eles vão ser intencionais. O primeiro movimento, ele começa com reconhecimento. E a gente vê isso quando o francês oferece para ele vinho, só que ele recusa e diz que prefere leite. Aqui, ele está dizendo, ele está mostrando, na verdade, que ele está ali para ter o que ele quer e não o que Lapaditte tem para oferecer. O segundo movimento, ele mostra também muita perspicácia, porque ele pede que as moças elas saiam da casa, deixem eles sozinhos. Por quê? Porque ali, Lapaditte ia ficar mais vulnerável, sabe? Ele ia ficar mais suscetível ao poder de persuasão de Hans Lander. Só para vocês terem noção de como o clima tá tenso, o francês aqui ele tá tão desconfortável que ele pede para fumar na sua própria casa. Imagina você pedir permissão para fumar na sua própria casa. E agora você precisa entender por que o nível de estresse aqui ele tá tão grande. E isso é porque Lapaditte ele não pode deslizar nas suas respostas. E por quê? Porque ele simplesmente está escondendo judeus debaixo do assoalho. Outro detalhe que também é crucial da cena é quando o oficial ele pede outro copo de leite. Ali Hans ele quer passar uma mensagem que ele está ali para ser servido. O próximo movimento que ele também faz é muito inteligente, porque aqui ele faz uma pergunta. Ele pergunta para Lapaditte se ele sabia qual era o apelido que ele tinha. E daí Lapaditte fala, sim. Então ele fala, então diga.
E Lappadite diz, caçador de judeus. E por que esse movimento ele é muito inteligente? Porque antes de começar as perguntas principais, porque antes ali ele só estava só enchendo linguiça mesmo. Ali antes, agora, ele quer fazer as perguntas que realmente importam. Então ele precisava o quê? Ele queria deixar o homem ciente de quem que ele era. Então ele faz essa pergunta e assim ele ganha pontos aqui numa questão que seria desestabilização emocional. Tem uma hora que ele faz uma analogia bem interessante, claro, do ponto de vista dele, né? Ele compara judeus com ratos, ele até mesmo ele fala, se um rato entrasse na sua casa, você não brindaria o rato com um copo de leite como você fez comigo, mas ao contrário, você seria hostil. E esse mesmo sentimento é o que a gente sente pelos judeus, e que o simples fato dos judeus existirem incomodava o Führer. Então, depois disso, a parte mais assustadora da cena acontece. A expressão facial desse homem muda drasticamente. E ele então pergunta para Lappadite. You're sheltering enemies of the state, are you not? E Lappadite responde. Yes. Você entende o que aconteceu aqui? Ele encurralou esse homem. E como ele fez isso? Montando um cenário. Ele monta esse cenário de medo, até mesmo pedindo com que ele fale o seu apelido obsceno e até mesmo contando ali uma história intimidadora. É muito importante também a gente frisar uma parte que é crucial dessa cena. Você vê que eles começam a conversa em francês, só que daí do nada o oficial ele pede ali que eles mudem a conversa, eles mudem o idioma para o inglês. Por quê? Porque ele fala que o francês dele está enferrujado. A gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que a intenção dele ali é que os refugiados eles não entendessem mais o tom da conversa que eles estavam tendo. Porque se eles entendessem o tom da conversa, eles poderiam escapar. E isso ia dar ali um pouquinho mais de trabalho na operação. E ele não queria isso, queria poupar trabalho. E como o monstro da vida real que ele executa todos debaixo do assoalho. Adieu. A única que consegue fugir é Xoxana. E é muito engraçado que para os que morreram, ele diz Adieu. que significa adeus. Só que para Xoxana, ele fala que significa até a próxima. E realmente eles se encontram, só que em uma outra ocasião. E isso nos remete a entrar em outra cena angustiante. Agora nessa cena, os dois se encontram em um restaurante. Só que é claro, aqui Xoxana ela se apresenta com uma nova identidade. Agora ela atende por Emmanuelle Mimieux, aqui seria uma dona de cinema francesa. E aqui também, nós vamos também ter pontos bem interessantes de se analisar. E acreditem em mim, em cada detalhe tem uma intenção escondida. Na cena do Strudel, por exemplo, aqui a gente vê alguns detalhes minuciosos. Ele pede Strudel para os dois, só que ele pede para ela esperar pelo lacrème. E isso era intencional, porque na época da guerra, o lacrème era feito com banha de porco por causa da escassez. E vocês sabem que judeus não comem porco. Outro ponto também é a parte do cigarro. Ele oferece um cigarro para ela e só depois ele revela que são de procedência alemã. Imagina agora você fumar um cigarro produzido, feito por um povo que extermina o seu. Outro ponto também que a gente não pode deixar passar é quando ele pede café para ele e leite para ela. Isso até mesmo remete ela voltar no tempo quando eles estavam lá na casa de Lappadite e Lappadite serve para ele leite. E isso até mesmo é uma questão muito cruel, porque ele faz ela relembrar, ela ter lembranças de novo de um dos dias que seria o dia mais sofrido da vida dela. É muito interessante também que o Hans aqui, ele usa uma técnica que seria provocar desconforto através do contraste. E como é que isso funciona? Imagina só, ele faz ela saborear uma refeição na companhia da pessoa que matou toda a sua família. Imagina você no lugar dela. Também fica muito claro que ele já sabe que a Emmanuelle é a Xoxana. E daí talvez você até me pergunte, por que ele não entregou ela? Por que ele não entregou ela se ele tinha essa chance de ouro na mão? Só que a gente não pode esquecer que Hans Lander é um monstro. E o que alimenta o monstro? Medo, pavor e coração acelerado. E sabe quando que a gente vê isso? Quando ele faz várias perguntas para ela e ela se sai bem, mas então ele diz que ele tinha uma última pergunta. Nesse mesmo momento, ele faz a mesma expressão facial que desmontou Lappadite e fica um silêncio insuportável no lugar. Vocês têm irmãos? Já viu quando o irmão de vocês, ele descobre um podre seu, aí de repente vocês estão lá na mesa de jantar, e aí seu irmão fala do nada, pai, eu tenho uma coisa importante para te contar.
E daí fica aquela tensão vinda da sua parte, com certeza. E daí do nada ele fala: sabe o que eu esqueci? Isso aqui é para poder ele te mostrar que você tá nas mãos dele. E Hans faz a mesma coisa ali com a Shoshana. Tanto que ele apaga o cigarro na sobremesa, deixando subentendido: eu já saboreei o que eu queria de verdade. E o alívio que essa mulher sente quando ele vai embora é indescritível. E eu falo pra vocês, isso aqui sim é definição de um roteiro brilhante. Estamos aqui fechando mais um Clube da Análise e até a próxima.